Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, contigo e a tua família. Você que é novo aqui, bem-vindo, tá? Olha, eu sou Lourdes Araújo, estou aqui na plataforma desde 2011, que foi o ano que eu me aposentei. Olha, para as reflexões mais longas, eu costumo ler. Eu digito e leio, tá? Para não sair. Às vezes a gente fala, não que está saindo do assunto, mas a gente explora mais, aí gasta mais tempo, tá? Você gostando desse tema, não esquece de dar o teu like não, tá? Se você gostar. E se você conhece alguém que tem interesse por esse assunto, você compartilhe, pode fazer seu comentário se você já tinha lido algo a respeito, tá certo? Este estudo me foi solicitado na academia, um irmão que faz lá com a esposa dele. Então, vamos direto ao assunto. Quem era a esposa de Caim? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus criou o homem com as suas mãos, conforme a sua imagem e semelhança. Foi-lhes dado ordenanças. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. De toda a árvore do jardim o homem podia comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva não cumpriram a ordem do Senhor, né? Eles pecaram, mas Deus dá ainda oportunidade para eles confessarem o pecado. Eles ficam lançando a culpa um no outro. A mulher que me deste por companheira deu-me do fruto e eu comi. A mulher lança a culpa na serpente. A serpente enganou-me e eu comi. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. O homem agora estava morto espiritualmente, porque havia pecado neles. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus, ele começa então o juízo pela serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ser destruído pela descendência da mulher foi Jesus Cristo. Para a sentença da mulher foi, agora que ela teria filhos com dor, e o desejo dela seria agora para o marido, e que ele a dominaria. A palavra do Senhor diz que a mulher deve ser submissa ao marido. E ao homem disse, porque ouvistes a voz de tua mulher, ou seja, ele desconsiderou, Adão desconsiderou o que Deus havia lhe dito, porque Deus falou para Adão. Agora, dizendo Deus para Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. O que Deus fala vai se cumprir. A ordem que Deus deu para eles foi multiplicai-vos e enchei a terra. Por causa do pecado, houve uma interrupção do propósito de Deus ali. A comunhão que havia entre eles foi quebrada por causa da desobediência. Foram expulsos do paraíso, da presença de Deus. Deus, ele sabia que Adão e Eva iam pecar, porque Deus, ele é onisciente, né? Deus, ele não criou robôs, ele deu ao homem o livre-arbítrio. A vontade dele é que o homem o aceite por amor, jamais por imposição. Com relação ao tempo, a palavra do Senhor nos diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus, ele é atemporal. Ele não está limitado ao tempo. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o teu futuro. Ele sabe do que você vai decidir lá na frente. Ele já conhece. Porque ele deu para você o livre arbítrio. Deus, ele tem o controle de tudo, inclusive
tempo, a gente diz o meu tempo, não, é o tempo do Senhor que Ele nos deu para fazer uso dele, né? Deus jamais mudará, Ele sempre existiu. A gente vê aqui que a Bíblia cita o caso de Caim e Abel, inicia por aí, né? Para mostrar que havia, depois da queda do homem, a semente, agora existia a semente do bem e a semente do mal. A gente vê Jesus falando nas parábolas dele ali, inclusive a do joio e a do trigo. O homem, agora ele é livre para ele escolher a vida eterna com Deus ou sem Deus. O diabo, ele não perdeu tempo. Induz agora Caim, filho de Adão, a matar seu irmão Abel unicamente por inveja. Deus havia tentado para Abel e para a sua oferta. Ele ofereceu a Deus o primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. Deus, ele observou a intenção do coração de Abel. Com certeza, havia contado a história da redenção para a humanidade aos seus filhos, né? Então Caim, ele irou-se fortemente e caiu-lhe o semblante. Caim, ele deu e esperava receber recompensa, elogio, né? É o eu dele, a vaidade, né? A arrogância. Eu sou o primeiro, ele era o primogênito, né? Mas Deus não se agrada disso, não. O diabo, ele não é onisciente, mas ele escutou a sua sentença dita por Deus. Ele achou que Abel morrendo, o que Deus falou não ia mais se cumprir, ou seja, ele não ia ser mais destruído, né? Antes de Caim cometer o crime, o Senhor lhe deu uma chance para meditar no que ele estava premeditado. Para fazer o quê? Matar seu irmão. O Senhor faz várias perguntas para ele, né? Por que tiraste? Por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar aquele desejo que ele está lhe chamando para fazer, para cometer um pecado, para cometer obras da carne que Deus rejeita. Deus, ele é onisciente. Ele sabia qual era a intenção de Caim, né? E lhe dá a oportunidade para refletir e reconhecer seu erro. Mas o que acontece? Estando eles no campo, né, Caim e Abel, Caim vai, se levanta contra o seu irmão Abel e o mata. Perguntou-lhe, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Gente, ele respondeu com muita arrogância. Ele disse assim: eu não sei, sou eu o guarda do meu irmão? Jesus Cristo disse, está na sua palavra, que o diabo é o pai da mentira. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Ou seja, a terra agora era terra seca, terra árida, terra com espinhos e abrolhos, né? Como fala a palavra, né? Aí Caim fala: é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido. Gente, ninguém se esconde da presença do Senhor, não, gente. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar, matar-me-á. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. Ou seja, matando Caim, ia trazer Abel de volta? Não tem retorno. A pessoa seria criminoso também. A Bíblia diz que há um só
legislador e juiz, que é Deus. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. O sinal que Caim recebeu foi para protegê-lo. E eu não me atrevo a dizer que sinal foi esse, porque até aqui eu não tive esse entendimento. De repente, mais para frente, o Senhor vai me dar, porque o tempo é dele, tudo é por ele e para ele. Então, até eu não me atrevo, gente. Eu não posso dizer que o sinal foi isso, não. Não posso dizer. E a palavra do Senhor diz que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. As encobertas pertencem a Deus. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu, e deu à luz a Enoque. Veja bem, este conheceu não é tipo assim, eu a vi pela primeira vez, não. Isso aqui é exatamente, ele teve relações sexuais com ela, né? A Bíblia não cita detalhes quem era esta mulher. Ela deve ter acompanhado ele, né, quando saiu já da presença do Senhor, né? E, gente, com certeza, Caim, ele casou com uma irmã, com uma prima ou com uma sobrinha, porque no início foi permitido casar com a irmã, depois Deus proibiu. A palavra do Senhor fala acerca das relações sexuais proibidas. Eu vou citar apenas um exemplo, tá? Aconteceu com Aminon, que era filho de Davi. Veja bem, Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Tamar, a irmã dele. Eram irmãos. Ele se fez de doente e pediu para sua irmã trazer uma comida do jeito que ele gostava. A irmã falou com o pai ordenou, né? E o pai permitiu que ela fosse até lá. E olha o que aconteceu. Quando Tamar chegou para que ele comesse, Aminon pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Tá vendo? Voltando para Caim, ele edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho, Enoque. Veja bem, preste atenção. Aqui não cita o nome das esposas também. Cita apenas o nome dos homens que geraram. Veja bem, a Enoque nasceu Irade, a Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque. Tinha que ter uma esposa, mas não fala, gente, não fala. A gente não pode falar o que a Bíblia não escreveu. O descendente de Caim, Lameque, iniciou a poligamia. Ele tinha 2 mulheres e ele matou 2 homens por coisa assim. Ele era sanguíneo, ele era colérico por motivos bobos, gente. Motivos bobos. Este Lameque aqui, o descendente de Caim, não é o Lameque que foi pai de Noé, tá? Esse Lameque vai mais geração mais para frente. Voltando para Adão e Eva. Eva dá à luz um filho e foi-lhe dado o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. O que tinha Abel? Era pastor de ovelhas, era um homem pacífico, ele fazia o que agradava ao Senhor, é tanto que o Senhor atentou para a oferta dele. Com certeza Adão contou para seus filhos a história da redenção da humanidade. Vocês observem, no caso de Sete, não diz, e conheceu Sete a sua mulher. Diz assim, a Sete também nasceu um filho. Ele teve uma esposa, né? Mas não fala, gente. A gente não pode falar o que a Bíblia não está dizendo. Mas certeza absoluta, Sete teve uma esposa. Nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo
que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Não tem como a Bíblia contar todos os detalhes. A Bíblia, ela conta a história resumida. De um versículo para outro, podem passar anos ou décadas. É como o apóstolo João citou. Ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Adão, ele teve filhos e filhas. Ele morreu com 930 anos. Não tem como relatar a história de todos os filhos e das filhas. A linhagem de Sete teve destaque porque foi dessa descendência que Deus enviou o Messias, Jesus Cristo. O Lameque que eu falei, que foi o pai de Noé, exatamente, foi da descendência de Sete, a boa semente, né? Adão, ele aprendeu a lição. Eles deveriam povoar a terra. Essa foi a ordem do Senhor. Qualquer vila era chamada de cidade. A população era pequena. Eu tive a curiosidade de pesquisar na internet. A informação é de 2024, viu? A população da menor cidade do mundo, eu procurei logo do planeta Terra, né? Ela fica em H-U-M, na Croácia. Sabe quantas pessoas tem? 28 habitantes. A população da menor cidade do Brasil é Serra da Saudade. Sabe quantos moradores tem? 831 moradores. A cidade com menor população no Nordeste fica na Paraíba. É São José do Brejo do Cruz, com 1.748 habitantes. De Adão até Noé, foram 10 gerações. Depois do dilúvio, a população do planeta Terra era apenas de 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. De Adão até a Torre de Babel foram 1996 anos. De Noé até Abraão também foram 10 gerações. Eu não vou dar sequência aqui não, porque o assunto é muito extenso, né? Com relação a que a Bíblia não cita tudo, eu vou contar só o exemplo de Jesus Cristo. Gente, a Bíblia é rica de exemplos, mas eu vou citar o exemplo de Jesus Cristo. Veja bem, a Bíblia diz que Jesus é apresentado no templo, terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés. Levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. A partir do versículo 41 a 50, já mostra Jesus com 12 anos de idade, indo a Jerusalém à festa da Páscoa com seus pais, José e Maria. E no capítulo seguinte, o capítulo 3, né, encerra o 2, inicia o 3, dá um relato rico de informações políticas na época que Jesus nasceu. Os nomes de quem reinava. Quem era o imperador? Tibério César. Quem governava a Judéia? Pôncio Pilatos. Quem era o tetrarca da Galileia? Herodes. Seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Quem eram os sumos sacerdotes? Anás e Caifás. Foi nesse tempo que aparece João, filho de Zacarias, João o Batista, né? Pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Ele exalta Jesus, dizendo ser Jesus o caminho e que não era digno de desatar a correia das sandálias de Jesus. Que ele haveria de batizar no Espírito Santo e em fogo. Jesus vem a ele para ser batizado no Rio Jordão, estando com 30 anos, gente. Deus dá testemunho acerca de Jesus ali após ele ser batizado. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, eu tenho prazer no meu filho. Deus, ele tinha um propósito para a redenção da humanidade. O plano dele perfeito. Este plano foi concretizado em Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor diz:
sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Precisa crer. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Então você precisa crer. Para você ter fé, você precisa ler a palavra. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo é uma maravilha, gente. Finalizo citando Apocalipse. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu só tenho a te agradecer por esse momento. Honras e glórias para o teu nome. Aleluia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu acredito que você agora sabe. Conhece. Assista. Na dúvida, assiste de novo. Não deixem de ler as referências, gente. Eu coloco a referência bíblica para você ir lá, tá bom? E ler a palavra. Porque é lendo que a nossa fé é acrescentada.